Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos à casa de vocês. Vamos à nossa prece de abertura, sentando confortavelmente, descruzando braços e pernas para que a energia flua livremente, esquecendo os nossos problemas do lado de fora. Vamos imaginando em nossa mente uma paisagem da natureza que mais nos agrade. Vamos nos imaginando nessa natureza, onde vamos elevando os nossos pensamentos e cumprimentando o nosso mentor pessoal, nosso anjo guardião, que nos acolhe e nos protege no dia a dia. Com ele vamos cumprimentando todas as equipes espirituais aqui presentes. E juntos vamos até Maria de Nazaré. Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos, que com seu manto azul nos acolhe e nos protege de tudo e de todos. E com Maria, vamos até seu Filho, o Mestre Jesus, onde, Mestre, aqui na Terra, procuramos seguir e divulgar os seus ensinamentos. E com Jesus, vamos dizendo a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. E com Jesus, vamos até Deus Pai, o Criador, onde, Pai, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, e desde já agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos mais próximos da esfera espiritual, pedimos licença para iniciarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Vou passar a palavra para a Rose, para fazer a preleção da noite. Boa noite. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Da outra vez não foi gravado, então acho que hoje vai dar certo. O tema que eu trouxe hoje, para a gente refletir um pouquinho, eu acho que todos conhecem. Eu trouxe o tema a consciência. Todo mundo sabe o que é a consciência, certo? Vocês estão ouvindo bem aí também? Tá legal. Todo mundo sabe o que é a consciência, né? Eu trouxe algumas coisas aqui anotadas que são definições. Eu quero trazer o que é a definição geral e depois eu quero trazer a luz do Espiritismo. O que o Espiritismo fala a respeito da consciência, tá bom? Se a gente for procurar a palavra consciência no dicionário, nós vamos encontrar o seguinte: é um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. É cada um de nós conhecendo, ao olharmos para dentro de nós, um pouco das nossas experiências, das nossas vivências. Um outro sentido que eles dão aqui. Percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Eu acho que aqui fica até um pouco mais próximo daquilo que a gente conhece, né, de definição da consciência. Porque a gente ouve muito uma frase que fala assim: estou de consciência tranquila. Isso significa que a gente está em paz com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente pensa, certo? Na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, o codificador faz a seguinte pergunta aos espíritos: onde está a lei de Deus?
E os espíritos respondem: na consciência. Então aqui eu começo a entrar um pouco no tema da consciência à luz do espiritismo. A importância dessa resposta. Só que a gente pensa assim, se eu tenho a consciência, a lei de Deus gravada na minha consciência, então eu sei tudo que é certo e que é errado. Não é verdade? A gente sabe tudo que é certo e que é errado? O tempo todo a gente sabe a definição do que é certo ou errado? Aí os espíritos respondem: a alma, movendo-se na carne, ou seja, encarnados, perde certas sensibilidades de modo a esquecermos dos conhecimentos doados por Deus. Quando a gente está aqui encarnado, segundo os espíritos, a gente perde esse contato com a lei divina. E aí me fez pensar um pouquinho naquele boneco que foi criado por Gepeto, aquele boneco de madeira, que é o Pinóquio, e ele tinha uma consciência, foi dado a ele uma consciência, porque enquanto ele, boneco de madeira, ele não tinha nada que pudesse orientar ele do que é certo e que é errado. Então, se vocês procurarem essa historinha na Disney, vocês vão encontrar a história de Pinóquio. Pinóquio era um menino que falava muita mentira, e por conta disso, o nariz dele crescia. Então, foi dado a ele, através do grilo falante, a capacidade de ter uma consciência que pudesse explicar para ele o que era certo e o que era errado. Tá? Eu acho que hoje a gente é mais ou menos assim também. Nós temos um corpo físico, estamos aqui encarnados, e se nós não tivéssemos a nossa consciência, nós seríamos mais ou menos um boneco de madeira, que estaria sempre agindo de qualquer forma, né? Então, eu acho que essa lei divina impressa em nossa consciência vem nos tornar um pouco mais próximos daquilo que é Deus. A consciência é estar ciente, está associada à percepção da realidade do entorno e capacidade de diferenciar o bem e o mal. Bom, se nós temos essa capacidade, sinal que nós temos um senso íntimo, nós sabemos de fato quando a gente está agindo pelo bem ou pelo mal. Na questão 835, ainda do Livro dos Espíritos, há uma situação que diz o seguinte: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os seus pensamentos. E aí no livro que é o Espiritismo de Allan Kardec, tem mais esse ponto. A consciência é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Olha o que significa isso. Quer dizer que nós trazemos em nossa consciência situações vividas, experimentadas de vidas anteriores a essa que a gente veio. E nós trazemos também, impresso em nossa consciência, segundo o que a gente tem aqui de Allan Kardec, impresso também as resoluções que a gente tomou. Gente, isso aqui é muito importante, porque significa que nós temos dentro de nós experiências gravadas ainda de outras encarnações. Certas ou erradas, ainda está gravado lá na nossa consciência. Então, muitas vezes, nessa vida, a gente tem lembranças ou tem situações que nos levam à mesma situação. E muitas vezes a gente não sabe por quê, mas eu vou chegar lá. No livro também, O Mestre da Educação, de Pedro Camargo, ele diz: a consciência é o juiz íntegro, cuja toga não se macula e cuja sentença ouviremos sempre, quer queiramos, quer não, censurando nossa conduta irregular. Se a minha consciência é a lei divina, por mais que eu tenha as experiências e tomado resoluções erradas que estão gravadas, eu sempre tenho a capacidade de ouvir a minha consciência para tomar uma próxima decisão certa. Isso a gente não pode esquecer. Está gravado em nós, dentro da nossa consciência, a lei divina, que nos faz tomar as decisões certas quando nós estamos conectados a essa lei. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem que lhe a revelem? Os espíritos respondem:
O homem a tinha esquecido e desprezado. Eu acho que nós estamos vivendo hoje uma situação em que nós estamos afastados de muitas coisas que a gente foi perdendo ao longo desse tempo. Nós estamos afastados das leis divinas, nós estamos afastados do convívio com as pessoas, com as situações que pudessem nos lembrar um pouco desse contato. Eu acho que hoje a gente vive tão digitalmente que a gente acaba, às vezes eu penso assim, que a gente está vivendo, não tem aqueles jogos de videogame que tem uma vida ali, que as pessoas, né, eu já vi muita gente jogando, tem uma vida ali, os jovens devem saber melhor do que a gente, tem uma vida ali, tem situações que eles vivem tudo dentro de um jogo. Mas e o sentimento? Onde está o exercício do sentimento hoje? Porque ali é para dar tudo certo, para dar tudo errado, mas está lá num campo virtual. E eu acho que nós estamos nos acostumando hoje a viver uma vida virtual. Porque eu vejo no Instagram situações que me comovem, mas eu já pulo para a próxima tela. E se eu pular mais 3 telas, daqui a pouco eu não lembro mais daquela situação anterior. Então nós estamos nos afastando daquilo que é real, daquilo que é importante para nós. Nós estamos esquecendo dos nossos propósitos. Qual é o sentido dessa vida? Como eu falei, a gente está se distraindo muito. Gente, é impressionante, e eu não estou falando que isso acontece comigo. Às vezes acontece uma situação que você vê na rua que te comove, mas daqui a pouco você já tem uma fechada na sua frente, você já tem uma outra coisa que você tem que resolver, acabou, você esqueceu daquilo. E isso está nos afastando muito da lei divina. Isso aqui é importante. Nos nossos desafios, ao invés de admiti-los e encará-los, nós nos desviamos deles. Os desafios são muito importantes, mas eles são difíceis, porque eles nos mostram a nossa fraqueza, a nossa dificuldade de lidar com os nossos defeitos. Porque eu sei muito bem pontuar o defeito do meu vizinho, do meu parente, do meu marido, das minhas filhas, de quem quer que seja. Mas a dificuldade é olhar para o meu defeito e lidar com ele. Então, eu me distraio novamente com os defeitos alheios, apontando os defeitos alheios, para que eu não precise me julgar. E com isso, mais uma vez, eu estou me afastando da realidade que eu tenho que viver aqui, dos meus propósitos. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo muito rápido, soluções muito rápidas. Nós não gostamos de passar por processos. Nós queremos respostas e soluções. O único problema é que não tem fórmula mágica para os nossos desafios, para a nossa etapa evolutiva. Se tivesse chá que curasse medo, se tivesse chá que curasse egoísmo, se tivesse chá que curasse orgulho, meus amigos, não ia ter para quem quer. Ou cápsula. Olha, aqui você tem uma cápsulazinha que te cura do medo. Quem não ia querer? Não é verdade? Mas não tem. Para curar o medo, nós vamos ter que fazer a nossa etapa evolutiva, o processo. O orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro todo o mal. A consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles. Isso é de Allan Kardec. Então, a gente tem uma bússola. A gente tem como decidir certo. Mas a gente tem que prestar atenção. E a gente não tem isso. Como eu estava falando, a gente se distrai muito. Eu estou ali pensando em alguma coisa, em seguida eu já vou fazer outra. Então eu não nem terminei uma coisa, eu já vou começando outra. Eu falo assim que a gente começa um monte de etapas e a gente não fecha o parêntese de nenhuma delas. A vida vai seguindo e a gente vai indo, a gente vai indo. Gente, está na hora de respirar e olhar para as nossas vidas
de uma forma mais cuidadosa. A consciência, então, é um GPS que nos instrui nas nossas tomadas de decisão. Agora, que é importante, lembrando que ela traz experiências vividas, se eu continuar sempre consultando a minha consciência, baseado nas minhas experiências vividas, concorda que sempre vai ser a mesma coisa? Eu vou estar sempre tomando as mesmas decisões, porque eu não conheço outros caminhos. É que nem, por exemplo, eu sair daqui e pegar o caminho para minha casa. Eu sempre faço o mesmo caminho. Eu sei que tem outros caminhos, mas eu não faço esses outros caminhos. O que muda na minha vida isso? Nada. Então, gente, não adianta a gente conhecer que existem outras situações que eu posso tomar, outros sentimentos que eu posso experimentar, se eu não fizer isso. Se eu continuar sempre na mesma situação que eu estou hoje. Meus resultados vão ser sempre os mesmos. Para isso, eu preciso exercitar novos conhecimentos. Eu preciso buscar outras instruções para a minha vida. E eu tenho que vigiar. Então, se hoje eu decidir que eu vou pegar um caminho diferente para minha casa, a hora que eu pegar o carro, eu não posso estar no piloto automático. Porque quando eu estou no piloto automático, eu ligo o carro, meu carro não é automático, eu ponho a marcha e vou para o mesmo caminho. Aí eu vou me lembrar, lá na minha casa, que eu poderia ter tomado o caminho diferente. Mas eu já estou em casa. Eu já tomei essa decisão, já cheguei lá. Então aí, não sei se acontece isso com vocês. Muitas vezes acontece comigo. Chego numa situação que eu falo assim, mas de novo eu estou fazendo isso? Mas de novo eu estou aqui nessa situação? Se isso acontece com vocês também, é porque a gente está tomando sempre o mesmo caminho. E a gente sabe que tem um caminho diferente. Então a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter resoluções na nossa vida. Conhecer o caminho diferente, eu acho que isso é importante. Como é que a gente conhece? Estuda. E o Espiritismo é maravilhoso em relação a isso. Quando eu fui preparar esse texto, esse tema, eu fiquei impressionada com a quantidade de coisas que tem a respeito da consciência no Espiritismo. Livros de Emmanuel, de Allan Kardec, e todos falam a mesma coisa. E nós estamos aqui não sei há quantas encarnações e ainda não entendemos. Então que a gente não passe essa, pelo menos para dar um degrauzinho em relação a isso. Quando a gente chega no mesmo ponto, eu acho que é importante perguntar assim, por quê? Então, quando eu chegar lá na minha casa pelo mesmo caminho e lembrar que tinha um caminho diferente, eu acho que eu tenho que parar e perguntar por quê. É um exercício. Porque se eu simplesmente não fizer essa pergunta para mim, eu não vou me atentar que eu estou fazendo de novo a mesma coisa. Então, gente, comece a se perguntar, por que eu estou agindo assim? Por que eu não estou fazendo diferente? De Emmanuel, como eu disse para vocês, tem muita coisa deles. Resgata, pois, sem revolta, o próprio caminho. Enquanto há inquietação na consciência, há resto a pagar. Isso aqui está mostrando para a gente o seguinte, a nossa consciência sabe tudo. Não tem como eu esconder coisas da minha consciência. Está gravado lá. Mas eu menti para uma determinada pessoa, mas está tudo tranquilo, porque eu acertei todos os detalhes, ninguém vai saber. Tua consciência sabe. E é para ela que você vai prestar conta, porque ela vai estar ali. Talvez, num primeiro momento, você não lembra, mas vai chegar um momento que você vai lembrar disso. E aí você vai falar assim, errei. Como diz Emmanuel, se há inquietação na sua consciência, há resto a pagar. Se eu começar a prestar atenção em mim, nos meus pensamentos, sentimentos e ação, no momento presente, eu começo a conhecer e reconhecer o que é danoso para mim. Só que eu não quero, né?
eu estou lá distraída com outras coisas. Os momentos que eu tenho, o Haroldo Dutra, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Você está lavando a louça? Presta atenção no que você está fazendo, no movimento que você está fazendo. Isso é um exercício de você estar no momento presente. Pegou a bucha? Sente a bucha. Pôs o detergente? Sente a bucha com o detergente. Começou a passar no prato? Sinta esse movimento. Imagina, quando eu estou lavando louça, eu estou ali falando assim, nossa, eu tenho que responder para o cliente porque eu tenho que estar fazendo isso, porque eu tenho que fazer aquilo. A gente não está fazendo assim, mas a gente tem que fazer. Quando eu faço a palestra, eu falo que para mim é ótimo, porque é um momento que eu reflito muito sobre as coisas. E essa observação, gente, é contínua, trabalhosa e tem que ser estudada. Cada um de nós temos que ser estudados, e estudados por nós mesmos, não é pelo outro, não. E aí eu vou poder buscar o conhecimento que vem me capacitar para as mudanças que eu necessito. Eu sou impaciente? Se eu sou impaciente, eu tenho que aprender a ser paciente. Então a gente sabe. Então a hora que eu estiver ali, naquela sensação de que está vindo, preciso sair disso, preciso resolver, respira, eu tenho que tomar um caminho diferente. O da impaciência eu já sei qual é. Está sempre me levando a ser impaciente. Eu preciso aprender a exercitar a paciência. Não é aprender do tipo assim, ser uma pessoa paciente é aquela que tem calma. Isso eu sei. Meu raciocínio sabe. Eu ajo assim. Se eu não agir, eu sou impaciente. Sou egoísta? Se eu sou egoísta, eu tenho que aprender a ser o quê? Generoso. Como é que eu ajo em relação às oportunidades que eu tenho de ser generoso? E eu não estou falando de ser generoso aqui, só aquela generosidade de quando a gente vê alguém necessitado, que bate aquela dor, e a gente fala assim, eu vou lá, aí eu vou doar um alimento, viro as costas e resolvi. Não! É uma generosidade que ela é genuína. É a generosidade de ouvir, de prestar atenção, de enxergar as necessidades, ter empatia pelas pessoas, pelos animais, pela natureza. Porque quando a gente fala para as pessoas, a gente olha, mas os animais são criaturas de Deus, são nossos irmãos menores. A natureza, ela tem o seu valor, o seu sentimento. Como é que a gente está fazendo? Se eu sou orgulhoso, eu tenho que buscar a humildade. Se eu sou preguiçoso, o que eu tenho que fazer? Deixar de ser preguiçoso. E o que é deixar de ser preguiçoso? É agir. É aqui, meus amigos, que eu acho que a gente mais precisa botar um foco. Ação. Tudo nós temos uma capacidade enorme de desenvolver na nossa cabeça, solução na nossa cabeça, mas a ação está faltando. Nós estamos vivendo o que a gente está vivendo hoje porque a gente não age de acordo com o que a nossa consciência pede. Se eu sou medroso, eu tenho que aprender a ter coragem. Não é tão simples, mas a gente tem que exercer a coragem. Se eu sou indiferente, a indiferença é uma coisa incrível. Eu estava falando para vocês agora há pouco sobre a questão da dor. A indiferença é uma forma de você fugir da dor. Porque dói mesmo. A partir do momento que você começa a perceber a situação, a necessidade de ser generoso, você começa a observar a dor alheia. E vai doer. Vai doer quando você vê um animal, quando você vê uma criança, quando você vê um ser, um idoso. Vai doer. Mas a gente tem que entender que isso faz parte. Nós estamos aqui também para sentir dor. Nós não estamos aqui para passar a vida como se a gente estivesse lá naquele jogo virtual. Mas está tudo certo sentir dor, porque também tem como equilibrar isso. E quando eu começo a sentir
e querer perceber essas coisas em mim e querer mudar, o caminho é muito mais simples. Nós temos que deixar de ser piloto automático nas nossas vidas e sermos gestores das nossas vidas. Sou eu quem tenho que tomar as minhas decisões baseadas em soluções que são importantes e certas para mim. Tenho que ser a ação, não posso ver situações inadequadas e acreditar que nada pode ser feito. Gente, hoje eu acho que também muita coisa que está acontecendo é porque a gente deixou de tomar uma ação correta em relação ao que acontece. Nós estamos deixando que o próximo carro que chegar para aquela pessoa que está precisando de alguma coisa resolva o problema, porque eu não tenho tempo. Eu estou cada vez mais pensando que o outro vai resolver o problema porque eu não tenho tempo. E não vai. O seu Wilson, que foi o fundador dessa casa, o CEDER, eu sempre falo, eu sempre lembro, eu nunca esqueço dele sempre passar no corredor e falar pra gente assim, se alguma coisa chegou até você, é porque é para você resolver. Se é você que está vendo, é porque é você que tem que fazer alguma coisa. Não ficar esperando que o outro faça. A gente é muito bom, como eu falei, em falar, mas em não agir. Só que são as nossas atitudes que modificam tudo isso que a gente está vivendo hoje. A falta de amor, a falta de empatia, a falta de paz. Isso aqui vai chegando no finalzinho, tá, gente? Já está acabando. O homem de futuro terá que ser pleno, integral e, para tanto, profundo conhecedor de si mesmo. O destino da Terra é o amor. Se nós não estivermos alinhados, nós é que não continuaremos aqui, porque a Terra vai seguir. Eu acho muito legal, porque eu acho que nós estamos ainda numa situação de acharmos que nós somos a última bolacha do pacote do planeta Terra. E nós estamos nos esquecendo que o planeta Terra está tendo a generosidade de nos emprestar para que nós possamos ter essa encarnação. O planeta Terra, o destino dele é o amor. Quem tiver alinhado com isso, continua. Quem não tiver, vai para outro lugar. Então é hora de vivenciar o bem, exercer o bem. Não é só praticar, é vivenciar continuamente. Mas a boa notícia é que nós não estamos sozinhos. Deus está em nós. E temos um guia condutor, o Evangelho de Jesus. Amigos, oremos. Aquietemo-nos para que a nossa consciência e Deus fale conosco. Nunca quando nós estamos desesperados, a gente consegue ouvir a voz de Deus. Mas quando nós oramos, nos aquietamos, a gente passa a ouvir a voz de Deus. Reflitamos. Nosso propósito está impresso na nossa consciência. Todos nós estamos aqui com uma missão compromissada antes de virmos. E está gravado ali na nossa consciência. Sejamos contínuos e firmes na nossa escalada evolutiva, porque a hora que terminar aqui a sua vida, a minha vida, a do Senhor, nós não vamos prestar conta da vida de ninguém, mas da nossa. Pode ter certeza. Sejamos confiantes, porque muitos protetores, isso eu falei da outra palestra, e eu gostaria que vocês nunca esquecessem disso. Muitos protetores, muitos amigos espirituais trabalharam para a gente estar aqui nessa encarnação e torcem muito para a gente dar certo. Vamos ajudá-los, também fazendo a nossa parte. Muito obrigada por tudo. Deus nos abençoe. Muito obrigado, Rose. Gratidão, viu? Então vamos fazer a nossa preparação para os passes. E assim vamos fechando os olhos novamente. E
como fazemos toda semana, neste instante após a palestra, a nossa profunda reflexão sobre a mensagem da noite. Quantas reflexões podemos tirar, entender, buscar compreender numa mensagem de 20 minutos, profunda, mas que nos faz lembrar que somos seres espirituais, tendo a oportunidade na vida terrena, e que as leis divinas estão contidas na nossa consciência. Quantas reflexões podemos fazer nessa mensagem? Que possamos, ao retornar aos nossos lares, levar essa paz, buscar agir de acordo com o Cristo espera de cada um de nós, de acordo com o que nós propusemos para a nossa encarnação, para esta oportunidade. Que possamos ter a força, a coragem, o desprendimento, como foi falado, de sair do automático, de olhar para dentro, olhar para si mesmo. E por que não fazer o exercício agora, nesse momento que estamos aqui? Que a mensagem está fresca em nossos corações, em nossa mente. Vamos fazer uma análise de como foi o nosso dia, de como estamos conduzindo as nossas vidas, como estamos agindo, como estamos reagindo, o que temos para melhorar, o que já conseguimos de melhora. Enfim, são muitas as reflexões. Mas também não podemos esquecer de agradecer. Agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, ao nosso anjo guardião, pela oportunidade de estarmos juntos novamente nesta noite. E assim possamos retornar aos nossos lares em paz, em equilíbrio, e rogando-os a Deus, em sua misericórdia divina, que no decorrer desta semana possa nos envolver em lucidez. Que assim seja. Graças a Deus.